Aquele carro preto chegou e eu fui colocada lá dentro. Depois disso, não vi mais meus pais. Pode me chamar de Dona Eulália, ou só de Lala, como minha mãe dizia quando me chamava para o almoço gritando lá do fogão de lenha. Hoje eu carrego 93 anos no lombo e muita coisa entalada aqui dentro que nunca saiu. Mas chegou a hora, porque tem dor que, se a gente guarda por tempo demais, apodrece dentro da alma, igual fruto esquecida no fundo da gaveta. Mas antes de te contar sobre a parte escura da minha vida, deixa eu te mostrar a claridade. Porque sim, um dia minha vida foi clara. Um dia eu fui só uma menina de pé no chão, cabelo embaraçado e olho curioso. E esse dia ainda vive aqui dentro, como última vela acesa numa sala escura. Eu nasci e cresci numa casinha de barro, daquelas que o vento entra e a gente reza para não levar o telhado. Ficava num pedaço esquecido do sertão mineiro, perto de um riacho que fazia curva atrás da plantação de milho do seu Geraldo, nosso vizinho. Não tinha luxo não, nem luz elétrica, nem água encanada, nem parede rebocada, mas tinha cheiro de café coado na hora, de roupa secando no arame e de panela de cobre cheia de doce de leite no tacho. Minha mãe era doceira, dessas que faz suspiro só de olhar para o açúcar. Trabalhava com as mãos rachadas, mas nunca deixou de fazer trança no meu cabelo, mesmo quando o corpo pedia descanso. Ela se chamava Berenice, mas para mim era só mãe. E que mãe, viu? Brava quando precisava, mas com um carinho que bastava um toque para acalmar qualquer choro meu. Tinha um jeito de apertar o ombro da gente e dizer, tá tudo bem, que dava vontade de acreditar, mesmo quando não estava nada bem. Já meu pai, o Benedito, era homem calado. Trabalhava na roça desde antes do sol nascer. Voltava com o corpo moído, mas com os olhos ainda atentos. Era ele quem me ensinava a fazer armadilha de passarinho com caixa de madeira e milho velho e me dizia baixinho, quase como quem conta segredo: quem aprende a escutar o mato, aprende a sobreviver. Eu não entendia muito, mas fingia que sim, porque quando ele falava, era para escutar com atenção. E porque no fundo, naquele fundo que só criança sente, eu sabia que ele queria me proteger do mundo, mesmo sem saber de quê. A nossa rotina era sempre a mesma. Acordava com o galo, lavava o rosto na bacia do quintal, comia farinha com leite e ajudava minha mãe a mexer o doce no tacho de cobre. Quando ela deixava, eu raspava com o dedo o restinho de rapadura grudado na colher de pau. E como era bom, meu Deus! A língua queimava, mas o gosto valia a pena. Depois ia para a beira do riacho, subia nas árvores, fazia teatrinho com sabugo de milho e retalho velho. Minha melhor amiga era a Teresa, filha do seu Vicente, que cuidava das vacas do outro lado do rio. A gente fazia boneca de pano, botava nome, inventava história de princesa, fingia que morava em castelo. E aí ria tanto que às vezes dava até dor na barriga. A mãe da Teresa dizia que a gente era bicho solto. E era mesmo. Corria para lá e para cá com o pé preto de barro, o cabelo cheio de folha e o coração batendo sem medo de nada. Mas mesmo sendo menina do mato, eu sonhava com coisa grande. Sonhava com a escola da cidade. A escola grande eu chamava. Aquela que tinha escada, carteira de madeira, quadro negro e professora que usava sapato fechado. Um dia, vi uma moça da cidade passar com um uniforme azul e laço no cabelo. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Dizia para minha mãe, quero estudar igual moça rica. Ela ria. Para isso precisa andar muito, minha filha, e estudar mais ainda. Mas nunca me desencorajou. Pelo contrário, quando sobrava tempo entre um doce e outro, ela me ensinava a juntar as letras no papel de embrulho. Era uma vida dura? Era, mas era vida de verdade. A gente plantava, colhia, cozinhava, rezava e de noite ouvia o som do riacho como se fosse canção de niná. Quando ventava forte, o telhado ameaçava cair, mas meu pai sempre dizia, enquanto a casa tiver gente que se ama, ela não desaba. Lembro bem do dia em que tudo mudou. E não foi com grito nem com aviso. Foi com silêncio. Um silêncio diferente. Mas naquele momento eu não sabia disso ainda. Para mim era só mais um dia. Minha mãe me chamou no portão, segurando a lata de alumínio, onde eu sempre ia buscar água no poço.
Vai buscar para mim, minha filha. O fogo tá brando e não posso sair daqui. Eu fui, com gosto. Gostava de ir sozinha. Me sentia grande. Andei pela trilha que passava entre os eucaliptos, cantando baixinho uma cantiga que ela vivia entoando enquanto mexia o tacho. O sol já estava quase no meio do céu. O calor batia forte nas costas. A estrada de terra fazia curva e depois descia até o poço. Eu já tinha feito aquele caminho tantas vezes que nem olhava mais para os lados. Só via as pegadas dos bois secas no barro endurecido. Cheguei perto da entrada da mata baixa e foi aí que ouvi o barulho. Motor. Fino, mas insistente. Um carro. Não era comum um carro por ali. A gente só via caminhão de leite ou carroça. Carro mesmo, só na cidade, ainda assim raramente. Olhei por cima do ombro e vi uma poeira se levantando na estrada. O carro era preto, grandão, redondo, brilhante. Estranho demais para aquela região. Mas eu não pensei em perigo. Só virei o rosto. Segui andando. O som do motor diminuiu, como se tivesse parado. Mas eu continuei meu caminho descendo em direção ao poço. A estrada de terra estalava debaixo dos meus pés. A vasilha de alumínio batia leve na minha perna e eu estava cantarolando sozinha, como sempre fazia. Uma cantiga besta, dessas que a gente inventa na hora para espantar o medo de passar sozinha por entre mato e formigueiro. O sol começava a doer nos olhos e o cheiro de eucalipto seco se misturava com o do barro quente. Parecia mais um dia qualquer, mas tinha algo no ar, uma quietude estranha, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. E eu, besta que era, seguia andando, fingindo que não sentia nada. Foi quando ouvi um estalo leve atrás de mim, como galho quebrando. Depois outro. Achei que fosse bicho, tatu talvez. Parei, virei rápido, ninguém. Só o mato, parado, fingindo que não tinha nada escondido. Apertei o passo. O coração já estava batendo fora do compasso. Foi aí que ouvi a voz. Ô, menina! Não reconheci. A vasilha escorregou da minha mão, rolou ladeira abaixo fazendo barulho demais pro meu gosto. Eu tentei correr, juro que tentei. Mas o chão parecia segurar meus pés. Senti uma coisa forte me puxando por trás, os braços sendo travados, um pano cobrindo meu rosto. E o mundo apagou num piscar de olho. Acordei com uma dor na cabeça que parecia querer me dividir no meio. Tudo estava escuro, um escuro grosso, abafado, que grudava na pele. O chão era frio, duro, e o cheiro, meu Deus do céu, o cheiro era de coisa guardada demais, de madeira úmida, de vela velha e pano velho. Tentei levantar, mas o corpo pesava, a cabeça girava, a garganta arranhava seco. Me encolhi. Foi aí que escutei os passos. Passos pesados, lentos, como se quem vinha carregasse o mundo nas costas. Depois, o som do ferro. Tranca, eu acho. Barulho de chave virando devagar. A porta rangeu e por um segundo entrou um fiozinho de luz. Uma lamparina tremulando na mão de alguém. Não consegui ver o rosto, só a silhueta. Um homem grande, de paletó escuro e chapéu afundado até metade da testa. Ele não entrou. Ficou ali, parado na porta. Agora você tá protegida, ele disse. A voz era mansa demais. Daquelas que tentam parecer boas, mas o tom não combina com o que a alma sente. Eu tentei falar, mas só saía um gemido. A garganta seca, a cabeça rodando. Tentei engatinhar pro canto. Ele não se mexeu. Só virou de lado e disse mais uma coisa, como se estivesse rezando. O mundo lá fora é um campo de perdição. Aqui dentro, Deus te guarda através de mim. E então fechou a porta. A tranca do lado de fora desceu com força. Um barulho seco, final. Parecia um prego sendo martelado dentro da minha liberdade. Eu fiquei sentada ali no chão, tentando entender, tentando lembrar o que aconteceu. A última coisa que me veio na cabeça foi minha mãe, com a mão na cintura, esperando eu voltar com a vasilha cheia. Tentei gritar. Saiu um som engasgado, depois mais forte. Mãe! Berrei. Mãe, tô aqui! Nada. Nenhuma resposta. Nenhum eco. Só silêncio. Um silêncio que machuca.
Comecei a chorar sem fazer barulho. O choro que desce quente, salgado, mas que a gente não quer deixar sair porque parece que, se o outro escutar, vai bater. E eu nem sabia ainda se aquele homem batia ou não, mas já sabia que ele mandava, e muito. Deitei no canto, encostando a cabeça num monte de pano que mais parecia saco de estopa. A dor no crânio latejava, e no meio da escuridão tentei entender. Fui vendida? Fui raptada? Meus pais sabiam? Alguém estava me procurando? Comecei a puxar a lembrança da última semana. Mãe mexendo doce, pai saindo para a roça, Teresa dizendo que ia para a casa da avó. Nada fazia sentido. Eu tinha sido levada de um jeito tão rápido, tão seco, que o mundo pareceu virar um truque. De repente não tinha mais céu, não tinha mais chão. Só aquele quarto abafado e aquela voz mansa que gelava a espinha. Passei o que pareceu uma eternidade ali, sem saber se era dia ou noite, sem saber se iam me alimentar, sem saber se ia sair dali viva. Até que a porta rangeu de novo. Dessa vez ele entrou. A lamparina tremia na mão. Agora vi melhor o rosto. Era um homem de uns cabelos ralos e grisalhos, com um olhar fixo, sem piscar. Tinha uma Bíblia debaixo do braço, daquelas com capa dura e canto dourado. Sentou num banco do lado da porta e começou a ler, em voz alta, versículos, salmos, palavras difíceis que eu não entendia, só ouvia. Ele dizia que a menina foi enviada como bênção, que Deus tirou ela da perdição do mundo, que no silêncio a alma escuta melhor. Fiquei imóvel, fingindo que dormia, mas o coração martelava tanto que parecia querer me acordar à força. Ele ficou ali um tempo, depois se levantou, deixou uma vasilha com pão duro e um copo com leite morno no chão e saiu, trancou de novo. Quando a luz da lamparina se afastou, o que ficou foi a imagem da parede que ela iluminou antes de apagar de vez. Não tinha janela, nenhuma. Só parede grossa, feita para ninguém sair. O pior, para ninguém ver. Os dias começaram a se repetir, como se o tempo tivesse virado círculo. Não dava mais para saber se era segunda ou sábado, se era manhã ou noite. A luz só entrava por uma frestinha alta, lá em cima, perto do teto inclinado de madeira, e mesmo assim, só por uns minutos por dia. Uma luz torta, amarelada, que passava como sombra na parede de barro. Ele vinha sempre na mesma hora, trazia a Bíblia debaixo do braço e um banquinho pequeno de madeira. Sentava, abria o livro devagar, como se aquilo fosse ritual de missa, e começava a ler. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele lia com voz mansa, sem olhar para mim. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A primeira vez que me pediu para repetir, eu errei. Não lembrava nem o começo. Ele só levantou, pegou o prato de comida e saiu. E aquela noite eu passei com a barriga revirando e os olhos colados no teto escuro. No dia seguinte, a mesma coisa. Leitura, repetição, jejum se errasse. Se você quer se salvar, precisa aprender a ouvir e guardar. Ele dizia, a obediência é o único caminho que resta para a alma perdida. Comecei a decorar por medo. Repetia cada palavra no ritmo dele, como uma boneca de corda. Cada erro era mais que um erro. Era castigo. Não falava, não gritava, só ouvia e obedecia. Quando perguntei pelos meus pais, pela primeira vez, ele congelou. Fechou o livro com força. Pai? Mãe? Eu repeti baixinho. Ele me olhou como se eu tivesse cuspido veneno. Você não tem mais mundo lá fora, disse devagar. Aquilo acabou. Você foi escolhida. E agora é minha responsabilidade purificar o que sobrou. Saiu. Me deixou no escuro. Sem comida, sem palavra, sem nada. O quarto onde eu estava era pequeno. Nem dava para deitar de braço aberto. O teto era inclinado, com madeira escura, algumas tábuas tortas. O chão era de barro batido. E a única coisa que lembrava a cama era uma pilha de panos velhos encostados na parede. Tinha um balde no canto, para tudo. Quando ele lembrava, levava embora. Quando não, eu tinha que aguentar o cheiro. Não tinha janela. Só aquela fresta alta que deixava passar um filete de luz por um tempinho a cada dia. Pela direção da claridade, imaginei que o sol passava por ali na hora do almoço. Era a única pista de que o tempo estava andando. Comecei a criar rotina mental. Contava os passos dele quando vinha, os sons da casa lá em cima, o piado das galinhas no terreiro, o apito do vento na fresta. Dividia o tempo em blocos que só existiam na minha cabeça. Hora de sentar,
hora de contar os tijolos, hora de imaginar a conversa com a Teresa, hora de recitar os versículos, mesmo sem ele mandar. Mesmo quando eu andar por vales tenebrosos, repetia isso em pensamento, como se fosse um mantra, porque o medo era esquecer quem eu era e começar a virar só aquilo. Um corpo sentado no escuro, esperando a próxima ordem. Um dia, ele me trouxe canja. No prato tinha um pedaço de osso de galinha meio roído. Quando ele saiu, fiquei olhando para aquilo como quem vê arma. Peguei o osso. Era fino, pontudo, meio torto, mas firme. Olhei para o canto da parede onde a argila parecia mais fraca, úmida, meio mole. Ajoelhei devagar, sem fazer barulho, e comecei. Raspava com cuidado, escutando o som da madeira lá em cima. Não podia fazer barulho demais. Cada raspada era uma prece. Cada pedacinho de barro que soltava era como se o mundo lá fora tivesse um pouquinho mais perto. Não cheguei a cavar muito. Só o suficiente para ver que o barro ali cedia fácil. O problema era o tempo. Só podia mexer quando ele dormia ou saía. E nunca era por muito tempo. Mas aquilo virou meu segredo. Meu plano. Meu pedaço de esperança escondido num canto de parede úmida. Numa dessas tardes, estava recitando os versículos sozinha, repetindo em voz baixa. E não me deixes cair em tentação, mas livrai-me do mal. Fui aí que escutei. A porta da frente da casa se abrindo com força. Passos rápidos. Outro homem. Voz diferente. A madeira do assoalho rangendo alto. Coronel, o senhor tá aí? Meu sangue gelou. Coronel. Era assim que o chamavam. Até então eu só sabia da Bíblia e das ordens, mas agora tinha nome. Ou quase. Fiquei quieta. Pressionei meu ouvido contra a parede. Os dois começaram a conversar lá fora no terreiro. Tava passando ali pelo córrego e vi rastros de menina. Achei estranho, uai. O senhor não tem visita, tem? Ele riu. Só as galinhas, compadre. Aqui só tem bicho e livro. Essa casa já morreu faz tempo. E aquele barulho ontem à noite? Rato ou vento? A casa é velha. Os passos se afastaram. A conversa virou sussurro. E então o silêncio voltou. Eu me arrastei de volta para o canto com o coração batendo doído, tentando entender por que ele mentiu e por que usaram a palavra coronel. Agora eu sabia. Aquele homem com a voz mansa, que lia versículo como se fosse prece, tinha nome, tinha posição e tinha poder. E eu era só o segredo dele, trancada entre barro, fresta de luz e um osso escondido. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. Com o tempo, a cabeça começa a fazer coisa que a gente não quer. Pensamento vira eco, memória vira alucinação. Às vezes eu escutava minha mãe me chamando, outras vezes ouvia a Teresa rindo com as bonecas no riacho, mas era tudo invenção do desespero. O silêncio era tão grosso que qualquer cochicho da lembrança parecia grito, e foi por isso que fiz a boneca. Começou com um pedaço de pano que achei no canto. Encardido, fedido, parecia sobra de saco velho. Depois, num dia que ele me trouxe milho cozido, deixei a espiga secar escondida. Raspei os fiapos e fui moldando o que podia. Um corpinho torto, braços de trapo, cabeça redonda feita de miolo de sabugo amarrado com linha, tirada da própria roupa. Não tinha rosto? Não precisava. Eu sabia quem ela era. Era amiga, era confidente. Era a lembrança que eu podia tocar. Chamei de Mariazinha. Mariazinha, você não vai me deixar sozinha, né? Cochichava, encostando ela na barriga. E assim foram os dias. Eu acordava, olhava para a fresta, via se o feixe de luz tinha chegado. Aquele risco amarelo no alto da parede passou a ser meu relógio, meu calendário, meu norte. Quando a luz batia, eu sabia que era hora de contar mais um dia. Fazia um risquinho no barro com um osso que escondia atrás dos panos. 7 riscos, depois 14, depois 20, até perder a conta de novo. Estava no 20º e poucos, quando escutei. Voz de mulher, fraca, longe, mas era. Falava rápido, rindo de alguma coisa. Parecia jovem. Eu me engasguei de tanta surpresa.
Era a primeira voz feminina que eu ouvia desde que fui tirada da minha mãe. Larguei a boneca e corri até a porta. Bati com as 2 mãos. Gritei: Moça! Moça, tô aqui! Aqui embaixo! Nada. A voz lá em cima continuou, mas mais distante. Eu bati de novo, mais forte. Gritei com tudo que tinha nos pulmões. Socorro! Moça, eu tô aqui embaixo! Pelo amor de Deus! A madeira da porta vibrava com meus socos. A garganta ardia. A esperança subiu como febre. Pela primeira vez em semanas ou meses, sei lá, eu senti que alguém podia me tirar dali. Senti que talvez eu ainda fosse real pro mundo. Mas aí o silêncio voltou, cortante. O som da mulher desapareceu, os passos cessaram. Ficou só a respiração ofegante minha e o som abafado do coração que martelava no peito. Horas depois, ouvi a porta da casa lá em cima bater com força e os passos dele descendo devagar, ritmados, como se a raiva tesasse cada passo. Quando a porta abriu, ele não falou nada. Só entrou, me olhou de cima a baixo e, sem levantar a mão, pegou a lamparina e saiu de novo. Trancou e dessa vez escutei mais um barulho. Uma segunda tranca. Depois tudo apagou. Luz nenhuma, nem da fresta. Fiquei no escuro total, no completo breu. Os olhos abertos ou fechados davam no mesmo. Nem sombra, nem vulto. Só o bafo quente do próprio corpo e o cheiro do medo impregnando as paredes. Passou um dia, 2, acho. Não tinha como saber. A boneca ficou no colo, muda, e eu falava com ela em sussurros, não para ela me escutar, mas para eu mesma lembrar que tinha voz. Mariazinha. Será que ela ouviu? Será que ela foi embora com medo? Será que era só sonho? Cheguei a pensar que a moça era invenção, que o meu cérebro, de tanto querer companhia, inventou voz onde nem tinha. Mas no fundo, algo me dizia que era real, que alguém passou por cima da minha cabeça sem saber que bem debaixo tinha uma criança gritando. Quando a luz voltou e a porta abriu, ele estava com um rosto diferente, pálido, suado. Não parecia bravo, parecia cansado. Olhou para mim, o olhar gelado, a boca seca. Você quase estragou tudo. As palavras saíram devagar, mastigadas. Se fizer isso de novo, eu não volto mais. Virou as costas, trancou, e o som do ferro se arrastando do lado de fora do trinco soou mais pesado do que nunca. Ali eu entendi. Eu não era só prisioneira. Eu era segredo. E segredo que grita, some. Depois do castigo no escuro, fiquei 2 dias sem saber se era dia. A boneca ficou ali comigo, muda, suja, abraçada no meu peito como se pudesse me proteger de alguma coisa. Eu respirava baixo, encolhida, tentando não fazer barulho. Tinha medo que o barulho chamasse ele de novo, e eu não queria mais ouvir a voz dele. Quando a luz voltou, era quase um milagre. O feixe entrou pela fresta, tímido, atravessando o pó suspenso no ar. Levantei os olhos com dificuldade, como se pesassem quilos. O corpo doía sem ter sido tocado. Era só o tempo, o chão, a mente cansada demais de tentar entender. A porta abriu devagar e pela primeira vez ele não falou nada. Trazia uma vasilha de barro com mingau e uma caneca com chá morno. Sentou no banquinho. O silêncio dele era mais assustador que qualquer grito. Eu vim te limpar, disse depois de um tempo olhando para o chão. A voz era mansa, religiosa, como quem faz oração. Me chamou pelo nome, como se me conhecesse desde pequena. Disse que Deus tinha lhe dado uma missão e que parte dela era garantir minha pureza de volta. Não entendi o que ele queria dizer, mas o estômago doeu só de ouvir a palavra pureza saindo da boca dele. Fiquei parada. Ele se aproximou com um pano umedecido com chá e pediu que eu ficasse sentada. O pano encostou na minha testa, depois no pescoço. A mão dele tremia um pouco, mas o toque era firme. Não levantei os olhos, só olhei para Mariazinha, minha boneca. No canto, longe, ela tinha escorregado durante a noite. Estava com o rosto virado para o chão.
A partir dali, não sei te dizer o que aconteceu primeiro. Só sei que meu corpo ficou frio, os olhos começaram a falhar, vi tudo embaçado, o cheiro de vela se misturava com o do pano molhado, o som da respiração dele batia no meu ouvido como o mar batendo em pedra. E aí o mundo ficou viscoso, lento, como se tivesse mergulhado num pântano. Não chorei, não gritei, só saí de mim. Fui para algum canto da cabeça onde ninguém podia me achar. Eu repetia, baixinho, só dentro do pensamento. Não tá acontecendo, não tá acontecendo, não tá acontecendo. Mas quando o silêncio voltou, do jeito que só ele voltava naquela casa, a certeza era outra. Tinha acontecido sim. Fiquei ali deitada, de lado, vendo a parede, a boneca ainda caída, como se tivesse assistido, o mingau esfriando no prato, a porta fechada de novo e o mundo todo pesando em cima da minha pele. A dor não foi física, foi uma sensação de que algo foi arrancado, sem que eu entendesse o que era, como se ele tivesse levado uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Nos dias que vieram depois, eu não falei, nem com Mariazinha, nem comigo mesma. Fiquei imóvel, respirando só o necessário. O corpo parecia pesado demais para carregar. Comecei a imaginar se era isso que acontecia com gente morta que o corpo ainda não descobriu. Não lembro se comi, não lembro se dormi. Só sei que a luz da fresta vinha e ia, vinha e ia. E eu não me mexia. Uma noite, acordei com a chuva batendo lá fora. O barulho era bom, familiar. Me lembrou do telhado da casa da minha mãe, quando as goteiras faziam um som de tambor. Por um segundo, quis sorrir, mas o corpo não deixou. Tentei virar o rosto para a luz, mas o pescoço doía. O chão estava frio, mais frio que antes. E a fresta, aquela fresta que me dizia se o mundo ainda girava, estava lá, mas eu não conseguia levantar para ver. Na porta, silêncio. O som da casa lá em cima sumido e eu ali, viva só de nome, com o corpo vazio e a alma encostada num canto. A gente se acostuma com o barulho do ferro girando, com o trinco sendo passado, com o estalo seco da porta travando. É como se o corpo criasse um relógio interno, só para reconhecer os sons da prisão. Mas naquele dia, o som não veio. Ele desceu às pressas, carregando uma sacola, com a lamparina balançando na mão e os passos errados. Largou o prato de comida no chão, sem dizer palavra. A mão tremia, a cara suada. Tava com pressa, tava estranho. Disse que precisava sair, que ia resolver assunto de fora. E saiu como quem esqueceu alguma coisa no fogo. Eu fiquei parada, só escutando. 1 minuto, 2, 10. Nada. A tranca não rodou. A chave não chiou na fechadura. Me levantei devagar, com o estômago já encolhido de ansiedade. Caminhei até a porta como quem pisa em vidro. A maçaneta girou, girou. A porta abriu sem resistência. Um baque surdo bateu no peito. O ar de fora entrou e gelou minha pele. Ele tinha esquecido. Não pensei 2 vezes. O medo de ficar era maior que o medo do mundo. Subi as escadas do porão correndo, tropeçando no próprio pé, as pernas bambas. A luz me cegou de primeira. O cheiro da casa era outro. Mofo, vela, café velho e poeira acumulada. Tudo em silêncio. Um silêncio que gritava. Atravessei a cozinha, as janelas fechadas com cortina pesada. A porta dos fundos estava encostada. Saí. O sol me queimou a pele, mas eu não parei. Passei correndo pelo quintal, pulei por entre as galinhas, atravessei o mato ralo que dava para os fundos da fazenda. Ali, no canto, tinha um galpão velho. Eu lembrava dele das primeiras vezes que ele me arrastou para a casa grande. Era onde guardavam tralha, milho seco, ferramenta de roça. Entrei e fechei a porta com cuidado. O coração parecia um bicho solto no peito. Me escondi atrás de uns sacos de estopa, num canto onde a luz entrava pela fresta da parede. Ali dentro o cheiro era de ferrugem, couro e rato. Mas era melhor que o porão. Ajoelhada, com as mãos tremendo, olhei pela fresta. E foi aí que vi uma carroça. Vinha pela estrada de terra, levantando poeira. 2 homens em cima, um de chapéu de palha, o
o outro com camisa xadrez. Riam alto. Um deles jogava milho no chão para o cachorro que corria ao lado. Aqui! Tentei dizer, mas a voz falhou. Me levantei, corri até uma abertura mais larga. Bati na madeira, acenei com os braços. Socorro! O som da própria voz me assustou. Era a primeira vez que falava alto em tanto tempo. Me senti viva por um segundo, real. Escutei a minha própria existência, mas eles não viram, nem ouviram. Passaram rindo, falando da colheita, do preço do sal. Sei lá, a carroça sumiu na curva da estrada. E eu fiquei ali com os braços ainda erguidos. Desabei de joelhos. Chorei quieto. Um choro doído, molhado, sem grito. Só soluço, como quem perde o último trem da vida. Não sei quanto tempo passou. Só sei que escutei o que não queria. Passos, firmes, conhecidos. Ele. Tentei recuar, mas não dava mais tempo. A porta abriu com um ranger lento e lá estava ele, suado, os olhos fundos, o rosto diferente, nem bravo, nem calmo, só firme. Agora vai começar de novo e pior, foi o que ele disse. Só isso. Não gritou, não xingou, não correu, só falou como quem entrega a sentença. Me pegou pelo braço, não com força, mas com direção. Me levou de volta, atravessando o quintal como se fosse passeio. E ninguém viu, ninguém soube. Descemos as escadas, entrei no quarto de novo com as pernas vacilando. Ele entrou junto dessa vez. Nas mãos, 2 peças novas. Uma tranca de ferro, com corrente grossa, e uma chave dupla. Mostrou para mim. Disse, agora essa porta fecha por dentro e por fora. Ninguém entra, ninguém sai. Só Deus vê. Colocou o ferro na porta, girou as chaves como quem sela um caixão. Me olhou uma última vez. Quando a alma tenta fugir do que Deus planejou, o corpo paga, e saiu. A porta bateu devagar. A tranca nova gritou seu aviso. Fiquei ali, em pé, olhando para a madeira como se ela fosse engolir meu futuro. Acordei com um barulho diferente. Não era a porta, nem a lamparina. Era som de água sendo fervida, de prato batendo em madeira, de cadeira sendo arrastada no assoalho. Som de vida, coisa que não se ouvia ali fazia tempo. Estranhei. Sentei devagar. A fresta da luz ainda não tinha mostrado a hora, então devia ser cedo. A porta se abriu. Ele apareceu com uma camisa engomada, abotoada até o pescoço. Tinha passado óleo no cabelo ralo, o cheiro de sabão escorria das mangas. Tava com a expressão calma, quase serena. Levanta, hoje é dia especial. Fiquei olhando sem entender. Ele entrou, tirou um vestido azul desbotado de um saco de pano. Deixou cair no meu colo. Troca, lava o rosto no balde. Quero você apresentável. É aniversário do resgate. Não perguntei nada, só vesti. O tecido pinicava, o fecho estava apertado, o cheiro era de guardado. Quando me olhei nas mãos, vi que os dedos estavam finos, a pele rachada, e me veio um medo de olhar mais do que isso. Ele subiu na frente, eu fui atrás, pisando devagar, com o corpo desacostumado à luz. Quando entrei na sala da casa grande, gelei. A mesa estava posta, louça de porcelana, talheres de prata já enferrujando nas pontas, guardanapos de linho manchado. No centro, um prato de arroz branco, um copo com suco de caju, um pão de milho cortado ao meio e uma cadeira, só para mim. Ele me apontou o assento. Hoje você senta como deve, como parte da aliança. Sentei. As pernas tremiam, o estômago roncava, mas o medo era maior. Ele ficou de pé. Levantou um copo, olhou para o teto. Louvado seja o Senhor, porque hoje se cumprem mais 7 anos do livramento. Fez o sinal da cruz no peito. Hoje é aniversário da salvação dela. E começou a cantar parabéns, sozinho, com voz baixa, como se houvesse gente ali além de nós dois. Parabéns pra você, nessa data querida. E eu não consegui mexer um músculo. Quando terminou, bateu palmas 2 vezes. Aplauso seco. Depois se sentou na minha frente. Você foi tirada do mundo para isso, disse com a voz embargada. Para viver aqui, longe do pecado, longe da perdição. Você foi prometida.
Não a mim, a ele. Apontou para o alto. Nosso casamento não é de carne, é de espírito, é missão, união, santidade. Fiquei olhando para a toalha da mesa, tentando entender o que ele dizia, tentando não escutar. A mão dele foi até o meu prato. Serviu arroz. Depois cortou um pedaço do pão, colocou no canto. Sorriu. Se alimenta. Hoje é dia de festa. Peguei o garfo com a mão trêmula. O estômago gritava por comida, mas o gosto estava preso na garganta. Foi quando olhei para o canto da sala e vi um espelho, quebrado, torto, pendurado de lado, com o vidro rachado em 4 partes, cada uma mostrando um pedaço do mundo. E um dos pedaços mostrou meu rosto. Quase caí da cadeira. Era eu, mas não era. O cabelo grudado na testa, os olhos fundos, as olheiras roxas, a pele amarela de quem não vê o sol, a boca ressecada, as bochechas cavadas, a camisa frouxa no corpo, uma menina virada em sombra. Aquilo não podia ser eu. Desviei o olhar rápido, mas o espelho continuava ali, me olhando de volta. E ele viu minha reação. É só o reflexo do pecado sendo purificado. Ele disse, isso passa. A carne se esvazia, o espírito cresce. Quis vomitar, mas o corpo já não sabia mais como. Peguei o copo com a mão tremendo. Tentei levar à boca. No caminho, o braço esbarrou no prato. Ele tombou de leve, deslizou pela beirada da mesa e caiu no chão. O som do prato quebrando foi o único som da casa. Longo, seco, definitivo. Ele não levantou, nem gritou. Só olhou para mim com os olhos parados e a voz firme. Se quebrar de novo, será você. Fiquei sem respirar. O prato estava no chão, em pedaços. Como eu, como o meu rosto no espelho. Como minha infância lá atrás, enterrada num canto de barro. E ele continuava me olhando, esperando que eu entendisse. E eu entendi. Veio com uma gaiola coberta por um pano de mesa. Um daqueles panos floridos que minha mãe usava para cobrir o doce quando esfriava no tacho. Quando ele entrou, eu já senti que vinha coisa errada. A alegria dele era sempre um aviso. Hoje trouxe companhia, disse com aquele sorriso manso que doía mais do que tapa. Tirou o pano com uma lerdeza teatral. Dentro da gaiola, um canário amarelo. Pequeno, assustado, mas ainda com um brilho no olho. Canta bonito, ele disse. Vai te ajudar a não se sentir tão sozinha. Fiquei muda. O bicho me olhava. Eu olhava de volta. Pela primeira vez em anos, algo se mexia ali dentro além de mim. Algo vivo, que não era ele. Algo que podia piar, voar, tremer. Colocou a gaiola no canto, pendurada num prego torto. O canário pulava de um lado para o outro, desconfiado, mas cantava. Um canto curto, como se testasse o ambiente. E aquilo me fez tremer. Se cuidar bem, ele dura. Pássaro sente energia, ele disse antes de sair, trancando a porta como sempre. Eu comecei a conversar com o bicho. Não com palavras, mas com os olhos. Assoviava baixinho, como meu pai fazia quando mexia na armadilha de passarinho. Colocava migalhas de pão no fundo da gaiola. Recolhia a água em tampinha de metal para deixar limpa. E todo dia, quando o feixe de luz da fresta passava pelo chão, eu puxava a gaiola um pouquinho para que ele visse o sol. Batizei de Chico. Chico cantava mais nos dias quentes, e nos dias frios se encolhia num canto e me olhava. E eu dizia, eu sei, Chico, também sinto o mundo do lado de fora. Era ele quem me dava ânimo, quem me lembrava que existia coisa viva além do coronel, que ainda dava para existir sem virar pedra, até o dia em que ele fugiu. A portinha da gaiola tinha um gancho de arame enferrujado. Um dia, não sei como, talvez numa das vezes que bati a mão sem querer, ou quando mexia a gaiola para tirar o pó, a trava afrouxou. Quando fui ver, a portinha estava meio aberta. E o Chico voou. Bateu asa com tudo. Subiu até o alto do quarto, deu 2 voltas tontas e foi para a fresta da luz. Conseguiu passar. Eu juro. Conseguiu. E eu fiquei ali, com o peito doendo de medo e alegria misturada. Sentei no chão, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso pequeno, contido, só meu. Ele tinha conseguido, mas durou pouco. 2 minutos depois, escutei o grito dele lá fora. Mas que... Pisei atrás da porta. Tentei esconder a cara. O barulho dos passos vindo rápido.
a porta do porão abrindo com força. Ele desceu com algo na mão e eu não entendi o que era, até que ele mostrou o canalho, morto, o corpo mole, sujo de barro, com uma asa torta. Fugiu por tua culpa. Ele disse: pássaro que foge, ensina a dona a voar. E então ele pisou em cima, com a sola da botina. Um estalo abafado, um barulho de osso pequeno quebrando. Eu gritei, não com a garganta, mas por dentro, um grito que não tem som, que vira tremor. Agora aprende, ele disse. Tudo que foge morre. Saiu. A porta bateu e eu não chorei, nem gritei, nem tremi. Só sentei no canto com o olhar fixo onde ele esmagou o Chico. Fiquei ali, sem piscar, por horas. O corpo quente, o estômago vazio, o peito calado. Comecei a recusar a comida. No primeiro dia, ele deixou o prato e saiu. Não toquei. No segundo, o mesmo. No terceiro, ele reclamou: você precisa se manter forte. Mas eu não queria. Não conseguia. Não fazia mais sentido. Chico morreu. Mariazinha, a boneca, já nem ficava mais de pé. Meu rosto no espelho da sala era de outra pessoa. Fui me apagando devagar. A luz da fresta ainda vinha, mas já não chamava atenção. Os versículos que ele me fazia decorar começaram a sair errados, e eu nem ligava. Só olhava para o teto, esperando o tempo acabar. Uma madrugada, acordei com um barulho estranho. Tosse, forte, rasgada. Como se alguém tivesse se afogando no próprio peito. Depois, o som de algo pesado batendo no chão, um gemido curto e silêncio. Silêncio quebrado, silêncio errado. Me levantei devagar, encostei o ouvido na porta, esperei. E aí ouvi de novo. Era ele. E pela primeira vez, quem estava doente era o carcereiro. Começou com uns esquecimentos pequenos. Ele descia as escadas com a lamparina acesa, mesmo com o sol rachando lá fora. Trocava os dias das orações, deixava a comida no chão e voltava depois perguntando se eu já tinha comido, como se fosse a primeira vez que trazia. Hoje é domingo, vamos fazer jejum, dizia numa terça-feira. Hoje é quinta, vamos ler o Levítico, sendo segunda. No começo achei que era joguinho dele, que queria me confundir. Ele era capaz, fazia isso com palavras, com horários, com a cabeça da gente. Mas aí a tosse começou. Uma tosse grossa, molhada, daquelas que faz o peito ranger por dentro. Tossi até cair sentado no degrau. Certa vez achei que ia morrer ali mesmo, com a lamparina rolando do lado e os olhos virando para cima. Mas não morreu. Demorava mais a descer. Às vezes deixava a porta só encostada. Outras esquecia a chave pendurada do lado de fora. Comecei a notar essas falhas. Não em papel, claro. Tudo na cabeça, onde aprendi a guardar as coisas que podiam salvar ou matar. Comecei a ouvir ele falar com gente que não existia. Chamava nomes que eu nunca tinha escutado antes. Discutia sozinho. Certa noite, escutei da porta: Dona Lígia, a senhora não entra mais aqui. Acabou. Sai da minha cozinha. Sai. Silêncio. E depois a cadeira tombando lá em cima. No quarto eu comecei a contar os pratos de comida esquecidos no canto da escada. 1, 2, 7. No 8º dia, sem ele aparecer, resolvi tentar. Empurrei a porta. Aberta. Sem tranca, sem chave, sem ele. Subi devagar. Os degraus rangiam como se estivessem acordando comigo. Cheguei na cozinha e o cheiro me bateu como tapa. Suor velho, remédio vencido, mingau azedo. Lá estava ele, caído no chão, de lado, a camisa desabotoada, um dos pés descalço, o rosto vermelho, suado, os olhos entreabertos, um filete de sangue no canto da boca. Respirava com dificuldade, parecia um boi velho largado no barro. Me aproximei, pela primeira vez, sem medo. Ele virou a cabeça devagar, me olhou, tentou falar. A boca tremia. Você, sussurrou, venceu. As palavras vieram engasgadas, tosse, chiado.
E um riso curto, doído. Vá embora. Já não tem mais nada aqui. Fiquei ali parada por um segundo que durou uma eternidade. Depois corri. Fui direto para o armário da sala. Peguei um vestido que parecia de alguém que existiu antes de mim. Florido, velho, mas ainda inteiro. Calcei uma sandália larga que achei perto do fogão. Fiz uma trouxa com um lençol e enfiei tudo que parecia útil. Pano limpo, 2 maçãs secas, um pente quebrado, uma medalha de santo que achei no chão. Antes de sair, olhei para ele uma última vez. Ele ainda respirava, mas os olhos estavam fechados, o corpo quieto. Parecia mais um móvel da casa do que gente. Saí pela porta da frente. O sol me cegou. A luz do mundo bateu na cara como rajada. Senti a pele queimar. O ar pesava, mas eu andava. A fazenda estava vazia. A casa dos fundos, onde moravam os vaqueiros, estava com o telhado caído, o galinheiro não tinha bicho nenhum, a cerca toda comida de ferrugem, o curral seco, a porteira caída. Era uma cidade fantasma. Aquele lugar estava morto fazia tempo. Só ele ainda fingia que estava vivo. Atravessei o mato ralo, voltei pela trilha que eu lembrava dos primeiros dias ou anos, ou sei lá o quê. Era difícil saber quanto tempo tinha passado. O corpo lembrava menos do que o coração, e o coração ali batia tão devagar que parecia querer parar. Andei por horas. Comi metade de uma maçã, a boca estava seca, as pernas doíam, as mãos coçavam, mas continuei. Até que vi uma estrada de barro maior, sinal de roda de carroça, de rastro fresco, e no canto uma placa torta, comida nas beiradas, com as letras meio comidas pelo tempo. Bem-vindo a Monte Alegre. Parei. Monte Alegre? Nunca ouvi. Fechei os olhos, tentei lembrar o nome da cidade da minha infância, o nome da escola que eu sonhava, o nome da vizinha que vendia cocada, mas vinha tudo embaçado. As palavras se perdiam na lama do tempo. Monte Alegre. Eu estava livre, mas não fazia ideia de onde. A estrada continuava em silêncio, como se o mundo estivesse me testando. O sol escorria pelas costas, queimando o vestido florido que eu havia pegado às pressas, no armário da casa grande. Já não lembrava há quanto tempo caminhava. Os pés estavam rachados, feridos, e cada passo soava como um desafio novo. Passei por uma porteira velha, aberta, depois uma cerca de arame solto, com 2 vacas magras pastando ao longe. Algumas casas de taipa apareciam no horizonte, como fantasmas plantados no barro. Tinha cheiro de gente, mas não era cheiro de lar. Monte Alegre, foi o que dizia a placa. Monte Alegre, letras tortas, gastas de tanto sol e abandono. Parei diante dela. Tentei puxar da memória qualquer coisa que fizesse sentido com aquele nome, mas nada vinha. Era como tentar lembrar o rosto de alguém que a gente só viu em sonho. Entrei pela estrada principal da cidade com a mesma roupa de quando fugi, o pano embolado num ombro, o cabelo colado de suor e um silêncio dentro que não fazia mais barulho. Um cachorro me olhou, latiu uma vez, depois se calou como se já tivesse visto coisa pior. As casas eram simples, algumas pintadas de cal, outras descascando. Vi uma venda com porta de madeira aberta e 2 senhores jogando dominó numa mesinha bamba. Um deles levantou o olhar quando passei, me examinou dos pés à cabeça. Esperou que eu dissesse algo, mas eu só continuei andando. A roupa larga batia no joelho, a poeira subia e grudava na canela. O calor fazia a cabeça girar, a boca seca, as mãos tremendo, mas o medo de parar era maior que o cansaço. Numa esquina, uma moça varria a calçada com vassoura de galho. Tentei sorrir. Ela retribuiu com um olhar rápido, desconfiado. Me virei para ela, abri a boca, nada saiu. O nome que eu queria perguntar não vinha, só vinha o cansaço. Segui andando. As ruas eram de pedra velha. Tinha uma igreja no centro da cidade com a torre baixa e uma cruz torta no alto. As portas estavam abertas. Entrei. Lá dentro, o ar era mais fresco. O chão de madeira rangia sobre os pés. Sentei no último banco, com as costas envergadas, os ombros pesando como se carregassem mais do que só a roupa suja. Fechei os olhos.
O silêncio ali era outro. Não era o silêncio da prisão, onde a ausência era faca. Era um silêncio cheio, denso, como se o tempo esperasse que eu dissesse alguma coisa. Mas o que eu ia dizer? Comecei a chorar. Devagar. Um choro que não saía pelos olhos, só pelo corpo. Um soluço interno que parecia estar preso desde o dia em que ele me trancou a primeira vez. Moça, abri os olhos devagar. Um homem idoso estava em pé ao lado do banco. Chapéu de palha, calça de brim surrada, camisa de botão puída no colarinho. Tá tudo bem? Assenti, mas o rosto dizia outra coisa. Tá com fome? Demorei a responder. Ele já tirava do bolso um pão seco embrulhado num pano e uma garrafinha de alumínio. Pega, tá limpo. Estiquei a mão. Agradeci com um olhar. A garganta doía até para engolir. Você tá sozinha? Ele perguntou, se sentando no banco à frente. Assenti de novo. Tá procurando alguém? Respirei fundo. A cabeça parecia girar em círculos. Como responder se eu mesma não sabia? A imagem da minha mãe surgiu por um segundo. O rosto borrado, as mãos mexendo doce no tacho, o lenço no pulso, a voz chamando para lavar os pés no riacho. E então, sumia. Puxei o nome. Raspei o fundo da garganta. Clementina? Assenti com os olhos apertados. Você falou Clementina? A voz dele tremeu. Eu conheci uma Clementina, sim. Trabalhou com minha irmã, muitos anos atrás. Fazia costura, vendia doce de colher, morava nas bandas do Rio. Mas ela morreu faz muito tempo. Meu coração caiu dentro do peito. Um tombo mudo. Morreu? Ele assentiu sem olhar nos meus olhos. Pegou febre, daquelas que o médico nem tenta. Deixou um marido calado e uma filha que sumiu ainda pequena. Nunca souberam o que foi feito dela. As mãos suaram. Os dedos tremeram. A cabeça girou. Eu queria perguntar mais, mas as palavras não vinham. Ele me olhou de novo, desta vez com mais cuidado. Por que esse nome? Perguntou sério. Você conheceu ela? Eu só balancei a cabeça, porque dizer que eu não sei de novo seria me despedaçar inteira. Ficamos em silêncio. O sino da igreja balançou com o vento. Nenhum som saiu, só o farfalhar das folhas lá fora. O senhor então passou a mão no joelho, se levantou com dificuldade e disse: vem comigo, tem comida quente na casa da minha irmã e cama limpa. Eu não soube recusar. Segui ele pela rua estreita e pela primeira vez em muito tempo alguém andava na minha frente, sem me puxar, sem me mandar, só guiando. A casa da irmã dele ficava na última rua de terra batida da cidade. Um portão de madeira torta, pintura desbotada, quintal com mato alto e 2 pés de mamão tombados pelo vento. A fachada era antiga, daquelas com um beiral largo e janela azul descascando nas bordas. Atravessamos o portão devagar, eu com a trouxa no ombro e ele apoiado na bengala, o pé arrastando, a respiração já cansada. Tocou 2 vezes na porta com os nós dos dedos. A madeira respondeu com um som oco. Uma mulher apareceu. Devia ter uns 70, talvez mais, mas com corpo firme e olhos de quem já tinha visto muito. Cabelos presos num coque, um avental florido amarrado torto na cintura, mãos secas de quem lavou roupa por uma vida. Trouxe visita, Idalécio? Perguntou sem estranhar muito. Ele só fez que sim com a cabeça. Essa moça precisa de ajuda, disse. Tá sozinha. Disse um nome que me fez pensar. A mulher me olhou de cima a baixo. Eu, suja, descalça, com os cabelos grudados de suor e poeira, segurando uma trouxa como se fosse tudo o que me restava. Ela não perguntou mais nada. Só abriu a porta e deu espaço. Entra, vai tomar um banho. A água do tambor tá quente do sol. O banheiro ficava nos fundos, separado da casa. Um quartinho de parede torta, chão de cimento batido e uma bacia funda no canto. Me deram um sabão amarelo e uma toalha poída. Quando entrei e fechei a porta, desabei. Despi o vestido devagar, como quem desfaz um nó. Cada pedaço de pele que descobria parecia não me pertencer. O corpo magro, coberto de manchas, arranhões, cicatrizes que eu nem lembrava de ter feito. Passei a mão pelos ombros,
pelos joelhos, pelo ventre. Toquei meus ossos. A água da bacia ardeu na pele rachada, mas eu fui esfregando mesmo assim. O sabão fazia espuma escura como se arrancasse os anos de porão em camadas. Lavei o cabelo 3 vezes. O cheiro de mofo escorreu pelo ralo. Quando terminei, olhei para o próprio reflexo num caco de espelho colado na parede. Era outra, ainda assustada, mas com um traço novo no rosto. Coragem. Vestia a roupa limpa que a mulher deixou pendurada na porta. Uma saia rodada, uma blusa larga e um chinelo velho. Me senti menos bicho. Mas, gente, na cozinha, o cheiro de feijão invadia tudo. A panela chiava no fogão de lenha. O senhor Idalécio sentava numa cadeira de palhinha, cochilando. A irmã mexia o caldo com uma colher de pau. Senta, menina, disse. Já vai sair. Sentei. Não falei nada. Só respirei fundo. A fome era tanta que até o estômago doía de vazio. Quando serviu o prato, eu quase chorei. Arroz branco, feijão grosso, um pedaço de carne com gordura. Comi devagar, sem levantar os olhos. Ela me observava. Depois, lavou os pratos em silêncio, secou com um pano de saco e ficou em pé, me olhando. Que nome você falou para ele? Engoli em seco. A garganta doía. Clementina, sussurrei. Ela regalou os olhos, foi até uma gaveta, puxou uma caixa de madeira e tirou de dentro uma fotografia, preta e branca, amarelada. Nela, uma mulher de rosto forte, cabelo preso, com um lenço branco no pulso e uma menininha pequena no colo. Os dois sorrindo de leve. Essa é Clementina, disse, e essa a filha dela. Sumiu num dia de feira. O pai quase morreu de tristeza. Ela adoeceu pouco tempo depois. Foi embora sem nunca saber o que foi feito da filha. Me aproximei devagar, o coração batendo no pescoço. A foto tremia nas mãos dela. Eu não lembro, sussurrei, mas meu coração conhece esse lenço. Ela me olhou, com olhos apertados, como se quisesse enxergar por dentro. Me diz uma coisa, menina. Você tem uma pinta aqui, ó. E apontou atrás da própria orelha. Bem aqui, escondida no cabelo. Levei a mão. Sim, tinha. Sempre esteve ali. Pequena, arredondada. Nunca dei importância. Tenho. Ela largou a foto. As mãos começaram a tremer. Os olhos se encheram de água. Cambaleou para trás. Bateu na quina da mesa e desabou na cadeira. É ela. Meu Deus, é ela. O senhor Idalécio acordou com barulho. Que foi, Salete? Ela me apontava com os dedos trêmulos. É a filha da Clementina. É a menina. Ele me olhou, em choque. Depois, para ela. E de volta para mim. Tem certeza? Ela só chorava. Um choro seco, contido, de quem guardou aquilo por décadas. E eu ali, sentada, sem saber se aquilo era real ou outra ilusão do cativeiro. Mas a pinta estava lá. E o lenço da lembrança também. Ficamos os 3 em silêncio, até que a senhora Salete se levantou devagar, enxugou as lágrimas e disse: você dorme aqui hoje. E amanhã a gente começa a costurar o resto. Acordei sem saber se era sonho ou milagre. O cheiro de café fresco subia da cozinha e enchia o ar com um calor que eu já não lembrava. O lençol em cima de mim era florido, antigo, com cheiro de sabão em pedra. E a cama, ainda que velha, me abraçava. Era a primeira vez em muitos anos que eu dormia sem medo de escada arrastando ou chaves girando na porta. Fiquei ali deitado um tempo, olhando a luz que entrava pela janela. O mundo, do lado de fora, não era mais um desejo distante pela fresta do teto. Era ali, respirando comigo. De verdade. Levantei devagar. O chão era frio, mas firme. Enfiei os pés no chinelo gasto que Salete tinha deixado ao lado da cama. A saia e a blusa limpas estavam dobradas numa cadeira. Me vesti como quem se recompõe de um vendaval. Na cozinha, o senhor Idalécio lia um jornal desbotado, com os óculos caindo no nariz. Dona Salete mexia o café no fogão de lenha, com um pano de prato pendurado no ombro,
e os cabelos presos num coque alto. Bom dia, Eulália, disse ela, sem virar. E aquele nome, meu nome, soou pela primeira vez como coisa viva. Respondi com um sorriso curto. Aquele nome tinha sido tudo o que me sobrou no tempo escuro. Eulália. Foi o que me dei quando o mundo me apagou. E agora, descobrir se ele vinha de antes ou nasceu no depois era questão de urgência e alma. Depois do café, Salete me chamou para sentar na mesa. Trazia nas mãos uma caixa de papelão amarrada com um pano. Colocou na minha frente com cuidado. Tua mãe escrevia cartas, muitas, depois que você sumiu. Guardou tudo. Escrevia como se mandasse para as nuvens, esperando que um dia voltassem para a mão dela. Fiquei parada, o coração apertando o peito como numa trença. Ela abriu a caixa. Cartas velhas, papel amarelado, letra caprichada. Olha aqui, disse, tirando uma delas. Minha Eulália, minha filha que andava descalça, feito passarinho. Tua risada ainda mora no terreiro, mesmo quando não tem mais ninguém aqui. Fechei os olhos e a risada voltou, mesmo que fraca. Eu, com um sabugo de milho na mão, boneco enrolado em pano velho. Minha mãe ralhando para eu não derrubar o doce quente. Meu pai ensinando a fazer arapuca. Ela te chamava de Eulália em todas, disse Salete, segurando a emoção na ponta dos olhos. Nunca cogitou outro nome. Era teu desde sempre. Quer dizer que eu não inventei? Não, minha filha. Tu só lembrou que o mundo tentou apagar. Depois de um tempo, Idalécio limpou a garganta. Tem um cartório na cidade vizinha. Podemos tentar ver se o registro ainda está lá. Oficial. O nome completo, data, essas coisas. Assenti. Eu quero. Fomos de carroça, puxada por um cavalo magro e teimoso. A estrada era de terra, cheia de buraco, o sol queimando devagar. Mas eu ia firme, com a cabeça cheia de nome, de lembrança, de pergunta. O nome era meu, mas precisava ver no papel, para crer. A cidade vizinha era pequena, de uma rua só. Casario baixo, comércio modesto. E o cartório, casa azul clara, janelas altas, porta de madeira com fecho de ferro. Entramos. Um homem novo, de cabelos penteados com graxa, estava no balcão. Bom dia, posso ajudar? Idalécio se adiantou. Estamos procurando um registro antigo de uma menina chamada Eulália dos Santos, nascida em 1932, filha de Clementina da Silva e José dos Santos. O rapaz assentiu. Foi até uma estante, puxou uma pasta grossa, cheia de papéis envelhecidos. Folheou devagar. O coração batia no meu pescoço. Até que parou. Aqui, disse. Eulália dos Santos, nascida em abril de 1932. Pai, José. Mãe, Clementina. Tá tudo aqui. Tem anotação de falecimento? Perguntou Salete. Ele examinou o canto do documento. Não, nada. Nenhum carimbo, nenhuma emenda. Isso quer dizer... Minha voz saiu arranhada. Ele sorriu de leve. Quer dizer que, no papel, você nunca morreu. Fiquei parada. Os olhos marejaram. O corpo leve e pesado ao mesmo tempo. O mundo, por tantos anos, me tratou como coisa esquecida, como sombra, como página rasgada. Mas ali estava. Meu nome, minha origem, minha existência intacta. Eulália. Na saída, sentei no banco da praça. O sol já se deitava. Salete me trouxe uma garrafa d'água. Idalécio acendeu o palito de fósforo com dificuldade e mascava silêncio, como quem ora. Agora você pode reescrever sua história, disse ela. Não, respondi devagar. Agora eu posso continuar a que me roubaram. No fundo eu sabia. A menina Eulália foi enterrada viva, mas a mulher sobreviveu. E era hora do mundo ouvir sua voz. Tem gente que acha que a vida recomeça só quando se esquece o que passou. Eu não. A minha vida recomeçou no dia em que reconheci meu nome no papel, mas não apaguei o que ele carregava. Voltei com o Salete e Idalécio para casa como quem volta de um enterro. Não de gente, mas de silêncio. Enterrei ali o tempo roubado,
o medo do nome esquecido, a vergonha do que me fizeram sentir, e plantei outro no lugar, um dia depois do outro. Salete arrumou um quartinho nos fundos da casa, com um armário, uma cama de palha e uma toalha bordada com flores azuis. O quarto não tinha luxo, mas tinha tudo que eu nunca tive: liberdade, paz e um teto que não ameaçava me engolir. No começo, o corpo ainda tremia sozinho de noite. Acordava com pesadelo, o suor escorrendo pelas costas, o cheiro da vela enfiado no nariz. Mas cada vez que isso acontecia, Salete levantava da cama, vinha até mim e me entregava um pano limpo para enxugar o rosto. Sentava na beirada da cama e só dizia: "Você está aqui", e estar aqui era suficiente. Com o tempo, comecei a ajudar nos afazeres. No início, com as mãos trêmulas, sem saber se botava sal ou açúcar no feijão. Depois fui pegando jeito. Lavei roupa no tanque, varri o terreiro, costurei pano de prato, consertei lençol puído. Salete me ensinou a bordar. Foi ali que encontrei minha terapia. Cada ponto era um jeito de dizer: eu tô viva. A agulha atravessando o tecido, o fio puxado com calma. Comecei bordando flor, depois nome e, por fim, coragem. A casa foi mudando com o tempo. Gente começou a chegar. Uma menina que perdera os pais na estrada. Um bebê deixado na porta da igreja. Uma moça fugida de casa, com o olho roxo e a alma espancada. Salete e eu abríamos a porta, estendíamos o prato, dividíamos o pão. Não perguntávamos de onde vinham, só perguntávamos: quer ficar? E aos poucos a casa virou abrigo, não de caridade, mas de reconstrução. Cada uma que entrava recebia uma cama, um prato e uma linha de costura. Aqui a gente costura mais que pano, eu dizia. A gente costura a alma. E Dalécio adoeceu primeiro. Começou esquecendo as palavras, trocando nomes, confundindo dias. Um dia me chamou de Clementina. Sorri e disse que não era, mas que ela mandava lembrança. Ele chorou baixinho. Morreu numa manhã calma, com o jornal no colo. Enterramos ele no cemitério simples da cidade. Escrevi na cruz com minha caligrafia. E Dalécio, o primeiro a me ouvir. Salete resistiu mais, forte como raiz velha. Mas um dia, o coração falhou no fogão. Se deitou com a mão no avental e não acordou mais. Fiquei sozinha, com a casa cheia de novas meninas. Nunca casei. Não consegui. Tive chance, sim. Um homem bom, viúvo, que cuidava da quitanda. Me olhou com bondade, com respeito. Me chamou para passear na praça e tomar caldo de cana. Mas quando encostou a mão na minha, meu corpo todo travou. Pedi desculpa. Ele entendeu. Me deixou um bilhete. Você não precisa ser mulher de ninguém. Já é tudo para muita gente. Visitei o túmulo da minha mãe com as pernas trêmulas. Era a primeira vez. O cemitério da cidade velha, com os túmulos cobertos de mato, as placas comidas pelo tempo, mas Salete me deu a direção certa. Fica perto do pé de araçá. Cruz simples, sem nome, mas tem uma fita branca amarrada. E lá estava, a cruz torta, a terra funda e a fita branca ainda amarrada, desbotada. Sentei ao lado da cova e fiquei em silêncio. Mãe, eu voltei, disse. Cheguei tarde, mas voltei inteira, do meu jeito. Deitei flores brancas que colhi no caminho e deixei ali um pano bordado com meu nome, Eulália. Hoje, a casa ainda está de pé, os telhados trocados, a cerca refeita, o terreiro com roupa no varal. Tem dias em que o quintal parece um formigueiro de vozes femininas. Risos, choros, discussões, meninas bordando, cozinhando, lavando, lendo. E no meu quarto, guardado dentro de uma caixa de sapato, tem um lenço especial, branco, de pano leve, costurado com linha azul. De um lado está bordado Eulália e do outro Nunca Mais Invisível. A história que me prenderam por anos foi escrita à força, mas o final, esse quem escreve sou eu. E se um dia alguém perguntar quem foi Dona Eulália, quero que digam assim: foi aquela que sobreviveu à escuridão e abriu a porta para outras saírem também. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal,
deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.